Está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Apesar do tamanho e da importância, a Amazônia ainda é desconhecida por grande parte dos brasileiros que só se informam pela televisão. Além dos desmatamentos e das tragédias fluviais, quase nada mais chega às telas. Por que será que isso ocorre? Como podemos reverter essa situação? São questões que faremos hoje aos nossos convidados. Beth Begonha, jornalista, produtora e apresentadora do programa Amazônia Brasileira, transmitido pela Rádio Nacional da Amazônia. Antônio Alves, jornalista, escritor e consultor da TV Aldeia de Rio Branco, no Acre. E Vanessa Graziotin, deputada federal pelo PCdoB do Amazonas, a quem eu agradeço a gentileza de terem aceitado o convite para participar do programa e vou convidá-los, antes da gente começar a conversa, a assistir uma breve reportagem sobre o tema do programa de hoje. Vamos ver. Amazônia, pulmão da América do Sul, com 60% de sua cobertura de floresta tropical em terras brasileiras. Para efeitos de governo e economia, a Amazônia é chamada Amazônia Legal, engloba 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão. A floresta amazônica também abriga 180 povos indígenas e mais de 20 milhões de habitantes. Uma região tão complexa que, apesar de documentada, ainda é pouco explorada pela mídia. Ela é sensacionalista, no sentido de levantar o aspecto da exuberância da Amazônia como algo exótico e a floresta da fauna, dos grandes animais e tal, que é um aspecto da Amazônia, mas não é o único aspecto, né? Ou, por outro lado, também no sentido um pouco sensacionalista, de abordar os aspectos da degradação da floresta, dos rios e tal. No Acre, por exemplo, a programação das TVs não respeita sequer o fuso horário. Nem bem escureceu e a população já está assistindo às novelas, período em que as crianças ainda estão acordadas. Prova da pouca atenção dada às relações sociais na região, que também não se vê na tela, salvo em algumas produções nacionais recentes, como em minisséries ou documentários. E esse aspecto é importante, quer dizer, colocar essas populações na mídia, dar mais atenção a como que esses povos se relacionam com a natureza e como que eles vivem dessa floresta, quer dizer, compreender a Amazônia como um grande espaço onde convivem diferentes formas de cultura. Se por um lado a Amazônia não é divulgada completamente para o resto do país, o rádio vem ocupando o espaço que a TV deixa vago. Com transmissões dos estúdios da Rádio Nacional da Amazônia em Brasília, a jornalista Beth Begonha apresenta o programa Amazônia Brasileira, que discute as principais questões da população que vive nessa região do país. A Rádio Nacional da Amazônia está apresentando Amazônia Brasileira. Outro programa de sucesso há 22 anos na Amazônia é o Ponto de Encontro, com a apresentação da jornalista Sula Sevilis, e que tem na mesa de áudio um índio, que é sonoplasta. Minha mãe até hoje ela é ouvinte dessa rádio. Ouve a programação da Amazônia Legal, né? A Rádio Nacional da Amazônia. Às vezes tem uma televisão no centro da cidade, na praça, né? Aquela televisão que o pessoal se reúne à noite, mas tem também as parabólicas, né? Não posso dizer, tem as antenas parabólicas em muitas e muitas cidades, mas as pessoas trabalham, elas saem para a roça, elas não têm como levar a sua televisão, né? Amanhã eu estarei de volta com mais um Ponto de Encontro. Até lá e bom dia, Amazônia! Bom dia, Brasil! Bom, eu devo registrar que esse tema foi pautado para o nosso programa a partir de uma sugestão da Beth Begonha. Beth, por que você achou importante que o Ver TV discutisse essa relação entre a televisão
e a Amazônia? Qual foi o fato, qual foram as circunstâncias que levaram você a nos sugerir esse tema? E nós aceitamos, porque achamos que é importante, tá? Trata-se de um tema pouco tratado na televisão brasileira. Na verdade, o que me levou foi uma matéria feita com povos indígenas, né? Como o pesquisador falou, a Amazônia é uma região muito complexa, onde nós temos diversas comunidades, dentre elas as comunidades indígenas, que são absolutamente desconhecidas e muitas vezes não reconhecidas como brasileiros como nós. Então, muitas vezes nós vemos os indígenas do ponto de vista sempre folclórico, né? Não há uma interação, um respeito por essa cultura. De um modo geral, a Amazônia não faz parte da mídia. As pessoas não conhecem a Amazônia e estávamos comentando isso. Há também uma outra lacuna, Lalo, que é dentro da própria Amazônia. Quem mora nessa parte da Amazônia Legal do Mato Grosso não conhece muito sobre o Amapá. Então nós temos toda uma carência muito grande. Acompanhamos matérias diárias sobre países distantes de realidade tão diversa como o Iraque e não sabemos nada sobre a nossa Amazônia e sobre as populações que lá habitam, que são as populações indígenas tradicionais, mas também migrantes de todas as regiões do nosso país. Se a gente for para o contexto histórico, temos migrantes do mundo inteiro, né, imigrantes que foram para lá e que nós, brasileiros, absolutamente não acompanhamos, não temos um acompanhamento diário. Então, a presença da Amazônia na mídia e na televisão em particular, de um modo geral, ela tem a característica mesmo do sensacionalismo ou do folclore, dificultando esse entendimento dessa região e dessa população como brasileiros partícipes da nossa sociedade. Eu queria ouvir a deputada Vanessa. Eu não vi até hoje, eu não me lembro de ter visto até hoje, deputada, a Zona Franca de Manaus, que é uma das estruturas importantes da economia brasileira. Eu não vejo na televisão comercial, nos noticiários. Agora, o ônibus inglês, já até brinquei com isso outra vez, o ônibus vermelho de Londres, passando atrás do repórter, ou então a Estátua da Liberdade Nova, até todo dia na televisão. É verdade. Por quê? Como é que a senhora que fez a carreira política lá, não só política, mas também como educadora, como líder do movimento de professores, vê essa presença da Amazônia, e particularmente do seu estado, na televisão brasileira? Olha, primeiro eu quero dizer que eu não sou profissional da área, como vocês, do ramo das comunicações. Então eu aqui falo mais como uma parlamentar e uma telespectadora. Claro, né? Sim, e claro. Muitas das impressões que eu tenho, vivendo na Amazônia há muito tempo e fazendo política lá, não é? Eu acho que passa necessariamente pelo problema da falta de valorização de uma programação mais regional no conteúdo da TV brasileira. Acho que nós podemos, em parte, superar isso com essa criação da TV pública, que não é exatamente uma TV estatal nem do governo, é uma TV pública, que vai falar uma linguagem que não necessariamente seja a linguagem do mercado. Porque, infelizmente, o que regula as relações hoje no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, é o mercado. Então, é o mercado que a televisão, a televisão brasileira hoje, ela está marcada pelas propagandas, por aquilo que interessa à população consumidora. E apesar de a gente ter mais de 20 milhões de habitantes na Amazônia, mas não é lá que está o grande consumo. Então, muito pouco é dirigido para a região. E quando isso é feito, o companheiro do Ministério do Meio Ambiente colocou, ele é feito ou de forma sensacionalista ou até mesmo de forma equivocada. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer é isso, dar uma importância maior a essa produção local, à produção regional. Olha, não há país no mundo que tenha tamanha riqueza como nós temos, como os brasileiros e as brasileiras têm, que é a Amazônia, que tem a maior biodiversidade do planeta. Olha que nós não estamos aqui falando lorota, não, tudo é maior de tudo. É a maior reserva, talvez, não sabemos ainda porque não conhecemos, mas é uma grande reserva mineral, é a maior reserva da biodiversidade, é a maior reserva de água potável à disposição de superfície. Está aqui, não é à toa que os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia e que cada vez cresce, infelizmente, a opinião, essa é uma opinião patente, pelo menos na comunidade europeia e em grande parte do mundo, de que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Acho que a Amazônia tem que servir, sim, à humanidade, mas ela é patrimônio do povo brasileiro. Nós, os brasileiros, é que devemos fazer a sua gestão correta
para poder com que a população, os povos do mundo inteiro se beneficiem, seja do nosso papel na regulação do clima, na regulação do ambiente, enfim. Então, eu acho que um dos grandes problemas é esse. Nós não valorizamos o aspecto regional. E a mídia brasileira ela está muito na mão do grande capital. A senhora falou da regionalização e me lembrei do projeto da sua companheira de partido, a ex-deputada Jandira Fegali, que está tramitando no Congresso, agora foi, se não me engano, para o Senado, mas há mais de uma década, a dificuldade de se estabelecer normas para que a produção televisiva seja regionalizada. Para tudo, e até mesmo o poder público, que tem esse outro papel. Você veja, eu de vez em quando estou lá no programa da rádio da Amazônia, mas a televisão mesmo, não dá, são poucos os programas dedicados a isso. Você falou o exemplo da Zona Franca. A Zona Franca, olha, saiu a lista dos 36 municípios que mais desmataram. No Acre, eu acho que não tem nenhum dos municípios do Acre, um estado pequenininho. O estado do Amazonas é o maior da Amazônia, tem um município só na relação dos 36 que mais desmataram. Por quê? Será que os governos do estado do Amazonas são melhores do que os governos do estado do Pará, de Rondônia? Não. É porque nós temos uma alternativa econômica, que você acabou de falar, a Zona Franca. Mas a Zona Franca ela é desconhecida por 99,9% da população brasileira. Eu repito, eu não sei que cara tem a Zona Franca. Imagina que lá seja um grande galpão de montagem, que é tudo maquiado. Lá vem tudo pronto, do Japão, da China, de Taiwan, e lá só se coloca etiqueta. Porque a TV não mostra, por exemplo, que a fábrica da Moto Honda, que emprega mais de 7 mil trabalhadores diretamente, tem a sua planta mais nacionalizada fora do Japão, exatamente aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus, mais do que a sua planta instalada na China. Ou seja, é uma produção local. Então, ali nós conseguimos substituir a pressão da floresta, estabelecendo um processo produtivo efetivo. Coisa que não existe, talvez, no Pará e no Mato Grosso. Exatamente, que tem a pressão direta sobre a floresta, não é? Mas, enfim, eu acho que ainda é tempo da gente voltar os olhos e para as coisas corretas. O povo brasileiro, se fala mais na Amazônia, eu acho, no exterior, do que no próprio Brasil. Porque o povo do brasileiro não se vê muito na Amazônia, ele tem que se ver mais na Amazônia. Ele tem que se ver naquele índio, naquele ribeirinho, naquele caboclo, porque o Brasil é um país de mestiços, a Amazônia também é uma região de mestiços, não é? Nós não só temos índios lá, e eu posso falar com muita tranquilidade que eu não nasci lá. Eu nasci no sul do país, mas eu vivo lá desde menina, desde criança, e percebo que há um desconhecimento muito grande do Nordeste, do Centro-Oeste, ou seja, pacote para programa turístico no Caribe, na Europa. Agora, cadê mesmo pacote para o programa turístico na Amazônia, de dentro do próprio Brasil? É essa mexida que nós temos que dar. E o Acre, meu caro Antônio? Quer dizer, parece que ainda é mais misterioso ainda para o país, né, do que os demais estados. Eu não sei, eu estou querendo só provocá-lo para você me contar como é que você vê essa relação do Acre, né, com a televisão brasileira. O Acre é o filho mais novo, né? O estado incorporado há pouco mais de 100 anos, de terras não descobertas nos mapas bolivianos, que os brasileiros, principalmente o pessoal do Nordeste, especialmente do Ceará, entraram, conquistaram, se misturaram com os índios para formar um povo que é brasileiro, mas que é um brasileiro assim, de fim de rama, né? Então eu acho que a gente vê o mundo lá, e a Amazônia e o Brasil, de uma maneira muito particular, assim, de um cantinho lá, encostado já na Cordilheira dos Andes, né? E esses 100 anos de solidão que marcaram a vida do Acre até recentemente, fizeram com que a gente formasse uma base cultural um pouco, às vezes até descambando para o separatismo, né? O Acre foi durante muito tempo administrado por corruptos e autoritários interventores federais que o governo mandava da capital Rio de Janeiro para lá, se tornou estado... Que era um território. Que era um território, foi o primeiro a ser declarado território, né, depois de ser conquistado pelos próprios acreanos da Bolívia, né? Então ficou numa situação de submissão e separação muito grande. De qualquer maneira, isso serviu também para que a gente formasse uma base cultural com algumas especificidades. E eu acho que hoje o Acre tem um projeto próprio, que é um projeto que inclusive pode servir de exemplo para outros estados da Amazônia. Você acha que a minissérie Amazônia, da qual você participou, né, colaborou e participou, né, até no vídeo? Fiz uma cena lá. Então,
ela ajudou ou atrapalhou o Brasil conhecer melhor o Acre? Não, acho que ajudou. Mostrou uma porção de enredos que não são nem 1% do grande folhetim que é a história do Acre, mas que mostrou alguma coisa interessante. A crítica que se faz é que ficou o romance se sobrepôs à história. É como sempre nas novelas, né? As tramas amorosas acabam ganhando mais projeção do que a história mesmo que poderia ser transmitida. Você concorda com isso? Eu acho que é inevitável que numa obra de ficção, né, e com o estilo da autora, da Glória Pérez, haja uma... e também com a necessidade de obter audiência, né, haja um reforço nessa coisa da ficção. Mas olha, nenhum daqueles romances e daqueles acontecimentos folhetinescos mostrados ali chega a 10% da realidade, entendeu? De uma história riquíssima em todo tipo de romance que você possa imaginar. Quer dizer, a televisão pode voltar a fazer muita coisa. Pode naquela história ali da Amazônia em geral, do Acre em particular, que eu conheço mais, pode fazer 10 minisséries e ainda não vai esgotar o assunto, né? Agora, eu concordo com o que a Beth e a deputada Vanessa falaram a respeito desse olhar folclórico ou desse desconhecimento. A televisão até cobre a Amazônia, mas não descobre. Ela não vai debaixo das árvores, da floresta. Ela vê a floresta de cima, ela vê a exuberância, o enorme tamanho da Amazônia, mas ela não vai no diálogo com a população. Por exemplo, a produção local. Não apenas a produção nacional de televisão falseia e desconhece a Amazônia, mas até a produção da televisão local. Isso é o que eu queria ouvir. Como é que é essa? A televisão local na Amazônia, as redes locais amazônicas, elas tentam imitar. Primeiro que os horários são muito limitados. Você tem que fazer um telejornal de 15 minutos entre o jornal da rede nacional e a novela ou o programa de grande audiência. É essa limitação que o projeto da deputada Jandira quer romper. Sim, essa é uma das limitações. A outra limitação é porque o pessoal, mesmo o pessoal local, quer fazer televisão imitando a televisão do Sul, com os mesmos formatos. Aquele telejornal com o apresentador âncora, aquela notícia com a passagem, a entrevista, a sonora, o off, etc. Tudo padrão. Tem que explodir com esse padrão e tentar achar um padrão que seja mais a linguagem regional. Os Axaninca, que são índios que vivem na fronteira do Peru com o Brasil, lá nos Altos Rios, estão fazendo produções de televisão riquíssimas. Os Yawanawá, sabe, eles têm, hoje, as aldeias do Acre receberam, através de programas com o governo do estado, assim, uma série de programas interessantes, entre eles o programa de acesso à internet, por exemplo, né? Então, hoje existem vídeos sendo produzidos por esses povos, por essas comunidades, que poderiam ser mostrados na televisão. Você é consultor da TV Aldeia, que é a TV pública do Acre. Ela abre espaço para essas produções? Abre, acho que ainda muito pouco. Eu sou consultor, mas eu sou uma espécie de ombudsman, entendeu? Um crítico do próprio governo ao qual eu participo. Então eu fico sempre achando que é insuficiente o que o governo está fazendo, né? Acho que o governo do Acre é uma experiência que precisa ser bem conhecida pelo Brasil, porque é a experiência de um governo amazônico bem sucedido, de mudanças que foram feitas nos últimos 10 anos lá, muito, muito importantes, mas eu acho ainda insuficientes. A própria TV, eu fico sempre insistindo com meus companheiros, precisa abrir mais, precisa abrir não apenas para que a gente produza programas sobre o nosso povo, mas que a gente abra, coloque o microfone, coloque a câmera na mão das pessoas, porque tem jovens, tem estudantes, tem lideranças indígenas, tem um monte de gente que está fazendo filme até com celular, e é preciso que essa produção própria da população apareça na televisão, com critérios de qualidade, é claro, mas com a abertura necessária para que a população se expresse na televisão. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Eu acho que há muita coisa ainda a se falar sobre esse assunto. Nós voltamos já com o Ver TV, que discute hoje a presença da Amazônia na televisão brasileira. Até já. A partir de 29 de agosto, as emissoras que compõem a rede legislativa de televisão no Brasil vão mudar de número na lista de canais. Fique atento, você vai sintonizar a TV Câmara de João Pessoa no canal 6.2.
A sintonia será feita automaticamente pelo aparelho de TV. Agora, caso a sua TV não sintonize, basta executar a função de busca ou sintonia de canais para regularizar a transmissão. Não esquece, tá? É a partir de 29 de agosto que a TV Câmara de João Pessoa será canal 6.2. A rede legislativa é transparência e informação. Estamos de volta com o programa Ver TV, que hoje está discutindo a presença da Amazônia na televisão. O Ver TV saiu às ruas aqui em Brasília para ouvir o que as pessoas acham dessa presença ou ausência da Amazônia na televisão. Vamos ouvi-los. É sobre o meio ambiente, sobre a natureza, coisas assim. Mas mais coisas boas ou mais desmatamento? O que você costuma ver mais, que chama mais atenção? Mais o desmatamento, né? Que realmente está um absurdo, né? E com isso a gente só fica cada dia mais triste, né? É isso que você vê mais na televisão, mais desmatamento sobre a Amazônia? Só mais o desmatamento mesmo. Desmatamento, fábrica de carvão, né? As madeiras ilegais aí indo embora do Brasil. Ninguém faz nada, né? Parece que é tudo normal. E coisas boas, assim, você costuma ver alguma coisa? Alguns projetos aí, algumas pessoas fazendo algumas coisas para defender, mas é minoria, muito pouco. A gente costuma ouvir, ver, né, as reportagens que estão desmatando, queima para todo lado, madeira ilegal, corte de árvore, né? E coisas boas, você também vê na televisão ou mais essa parte mesmo de desmatamento? Agora é mais essa parte de desmatamento, mas a gente vê também umas coisas boas, né, onde o homem não conseguiu chegar. Quando é a hora de passar esse programa, eu estou dormindo já. Então tá bom. Bom, esse é um problema, né? Esse é um problema. A minissérie também já passou tarde. Quer dizer, você não tem nos horários nobres, né, da televisão esse tipo de cobertura. Mas a Beth queria falar sobre o aspecto, a gente abordar um pouco essa visão que a mídia acaba também expressando do colonizador em relação ao colonizado, né? A gente tem padrões impostos pela mídia, padrões que vêm do Sudeste, né? E que são impostos à nossa região amazônica e impostos também à própria região Sudeste. Talvez as pessoas não tenham consciência de como elas estão escravizadas e até oprimidas dentro daquela região quando vivem num país tão grande e tão rico. Então eu acho que muitos problemas que a gente tem de apresentação da Amazônia na mídia é que a gente não tem um verdadeiro interesse, a não ser quando nos beneficia. Mesmo essa questão do desmatamento, a preocupação das pessoas é muito mais com o que pode vir a acontecer com elas mesmas, né? No caso do Sudeste, porque de lá nós enviamos muitas riquezas, inclusive agora vamos oferecer a energia, né, que vai para a riqueza do Sudeste. Então, se nós tivermos problemas lá, quem é que vai manter o Sudeste? Né? Então, a gente ainda tem muito essa visão expressa através da mídia do colonizador que não está interessado muito naquela população que está lá, e sim no que ela pode oferecer, no que ele pode tirar para manter o status quo daquele que é o dominante. E né? na base disso, eu acho que tem também além desse interesse que no fundo é econômico, existe o interesse político, né? O tratamento que as emissoras e jornais e a mídia dá para a Amazônia é também muito marcado por alinhamentos políticos. Isso leva até um certo... Se a informação é boa para o governo, então o veículo cujo proprietário ou grupo dominante está lutando contra o governo desconfia dessa informação e vai privilegiar uma informação que prejudique o governo. Corre, parem as máquinas, publica essa. Já o grupo econômico que está defendendo o governo, ele vai inverter. O que é ruim para o governo esconde, o que é bom divulga. Então essa briga política, que é uma briga política dominada pelos interesses do eixo sulista da política, ela se reflete sobre a Amazônia e você vê, inclusive, que às vezes você tem questões importantíssimas da Amazônia e até os próprios representantes da Amazônia são alijados da discussão dela e tal. Então, além desse controle econômico, né, desse interesse econômico, eu acho que isso também a mídia é marcada também por uma série de conflitos políticos e a Amazônia acaba sendo recortada para o bem e para o mal em algumas abordagens, alguns aspectos, de acordo com o interesse de quem vai
de quem vai fazer essa abordagem. Eu queria ouvir a deputada, não como deputada, mas talvez como mãe, como professora e como educadora. Eu fico pensando da dificuldade que as crianças devem ter em regiões do Brasil não centrais, ou que não estão no centro da mídia, né? Rio, São Paulo, Brasília, e que têm dificuldade de se ver na televisão, né? Vêm outros padrões, né, de cultura, às vezes até outros padrões de beleza, né, outros padrões físicos. Na mídia em todo lugar. A mídia, ela fica mais evidente porque é aquilo que está dentro das nossas casas. Na televisão, por todos os dias, não é? Na televisão. Então, uma criança, por exemplo, não precisa ser uma indígena, uma caboclinha, né, filha de um mestiço. Eu tenho uma filha que ela é mestiça. Meu marido, ele nasceu no meio de um seringal. Provavelmente no estado do Acre, mas foi registrado no estado do Amazonas, lá na cidade de Boca do Acre. E começou a frequentar a escola formal com 12 anos de idade. Então, quando ele contava isso para a nossa filha, ela não acreditava. Ela dizia, mas com 12 anos você foi para a escola, só que ele já estava alfabetizado, porque tinha informalmente aula no seringal. Então, ela é uma mestiça. Mas aquele caboquinho que é o mestiço, que vive lá, no Beiradão, e aí quando eu me chamou a atenção... O que é o Beiradão? Só para o público do sul. O Beiradão é a beira do rio, é a beira do rio, é o ribeirinho que nós chamamos. Que mora ali, é a população, a população tradicional. Então, aquela menina, aquele menino, eles queriam ser igual da televisão, de olhos claros, cabelos claros, ou seja, ele acha que a pele dele não é uma pele boa, porque não é uma pele muito clara, não é uma pele muito branca, isso é muito ruim. Ele acha que o sotaque dele não é legal, porque não é mesmo do sotaque daquele que está passando na televisão. Né? Então, acho que o Brasil ele tem que se ver mais como um todo. Nós não somos um país de branco, nós somos um país de mestiços. Né? O negro que se misturou com o índio, que se misturou com o europeu, que se misturou... Enfim, e assim nós temos que fazer. Nós estamos falando aqui do padrão. Às vezes, olha, você não abre espaço para apresentação local. Esse é um grande fato, você não abre. E quando você abre, você tem que ter a apresentadora com aquele cabelinho curto, a franjinha até que eles medem até os centímetros. Fora aquilo não pode aparecer na televisão. Né? Fora aquilo não pode aparecer na televisão. Né? Então, eu acho que nós temos uma grande luta pela frente. Agora, isso também, ele é um reflexo do país desigual que é o nosso. A desigualdade, a distribuição de renda, ela é uma das piores do mundo. Não é? E a distribuição da renda regional também, porque nós somos marcados pela desigualdade social e pela desigualdade regional. Agora mesmo, nós acabamos de votar na Câmara a criação da TV pública. O projeto que veio, ele veio com a sede no Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque está tudo lá. Mas o que está tudo lá? Então nós temos que fazer um movimento para tirar de lá. Brasília não seria Brasília se não tivéssemos um presidente que decidisse descentralizar. Se olhasse, que tivéssemos um presidente que olhou como efetivamente olhou, o tamanho do país e a capital tinha que sair dali, porque do contrário era tudo lá. Nós temos uma região que concentra a região do Sudeste. Boa parte dos negócios do Brasil são administrados, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer lugar, são administrados por adolescentes indianos ou tailandeses na internet. Que pedem pizza nos Estados Unidos pela internet. Então não tem mais essa coisa, está tudo no Rio de Janeiro, está tudo em São Paulo, está tudo em todo lugar. E foi uma luta, nós não ganhamos 100%, mas já ficou pelo menos a parte administrativa, mas aí ficou que nós aqui. Voltamos a essa luta, né, do poder e de manter, né, uma certa dominação, uma certa reserva de mercado para essa região. Né? Um aspecto que eu queria também dar continuidade que o Toninho falou é da questão política. Uma coisa bastante cruel que se diz é que se dá pouca atenção à Amazônia porque nós temos lá um contingente eleitoral pequeno. Apesar de que é um contingente de 20 milhões de pessoas, que é maior do que a população de vários países, né, da Europa, é 10% da nossa população. Então, como não se tem o grande interesse político, né, não se tem justamente a grande geração de renda, a gente acaba sendo submetido a toda espécie de opressão que vem de fora, incluindo a midiática, que vai nos impor todo o tempo uma série de padrões que muitas vezes são absolutamente inaceitáveis, inclusive climaticamente, né, fisicamente falando, porque a nossa Amazônia é uma região muito particular de clima e de tudo mais. Então, realmente, esse seu terno lá, por exemplo, vai mudar durante o dia, não te deixaria nada confortável. Mas
no entanto, é o que os apresentadores de televisão de lá usam. Não, e não só, os vereadores daqueles municípios que têm 5, 10 mil, não são nem só as capitais, aqueles municípios, porque nas capitais ainda tem locais com ar-condicionado, que você ainda fica numa situação um pouco mais confortável. Agora imagina um município lá do interior, aquela Câmara de Vereadores que mal funciona, aquele ventilador de teto e o vereador coitado lá de gravata, paletó e gravata. Não é? Olha, a TV Aldeia, ela fez um trabalho para nós, lá em Rio Branco, para ouvir as pessoas de Rio Branco, as pessoas do Acre, saber o que elas pensam sobre esse assunto que nós estamos discutindo aqui. Vamos ouvir e depois a gente continua conversando. Ela sempre aparece nos seus extremos. Ou ela é o paraíso perdido, ou o paraíso encontrado por poucos, principalmente os que têm dinheiro, ou então ela é a floresta fechada das férias. E no meio de tudo isso tem pessoas, seres humanos, tem comunidades inteiras vivendo e sobrevivendo na Amazônia, construindo suas vidas, e isso não é mostrado. O senhor concorda da forma como a Amazônia aparece na televisão? Não, eu acho que poderia aparecer melhor, né? Dando mais destaque, dando mais ênfase às coisas boas e atacando mais as coisas ruins. Eu acho que existe assim um certo exagero sobre o que aparece da Amazônia, né? Eu acho que a Amazônia, você sente que tem muito interesse em preservar, meio do pessoal local, e muitas vezes isso não é mostrado para o restante do Brasil. A televisão, inclusive, vem denunciando esses desmatamentos regulares que vem acontecendo, e isso é importante, essa forma de denúncia. Agora, acho que deveria também mostrar outros lados bons da Amazônia, que não é mostrado. Não se tem uma ideia no Sul do desenvolvimento da Amazônia, da riqueza da Amazônia e da sua peculiaridade. Então, fica como se fosse um país estrangeiro dentro do Brasil. Olha, eu, ouvindo um dos entrevistados, ele disse que a amiga dele chegou e se surpreendeu com o Rio Branco. Eu fico pensando, será que no Sul não se tem mais, vou caricaturizar, mas a mesma ideia que muitos europeus fazem do Brasil, né? Que aqui você chega no Rio de Janeiro, tem cobre na rua. Será que o Sul também não tem um pouco essa visão? E depois chega em Rio Branco, eu fui a Rio Branco há uns 2 anos. Rio Branco é uma cidade moderna, né? E cada vez mais mantendo ali as suas tradições, recuperando uma área muito interessante ali do lado do rio, né? Não falta essa visão, acho que é isso que eles estão reclamando, né? Não falta essa visão. Isso é um absurdo, né? Eu peguei táxi em São Paulo e quando disse que era do Acre, o motorista me perguntou qual é a moeda de lá. Eu brincava, morei aqui um tempo aqui em Brasília, muitos anos atrás, na década de 70, quando o Acre era mais desconhecido ainda, a Amazônia nem se ouvia falar. E eu brinquei com um amigo meu paulista, ele perguntou, é verdade que anda onça na rua? Eu falei, não, lá é muito organizado, a rua é para os carros, tem uma calçada para as onças, tem outra calçada para a gente e tem uma calçada para paulista. Porque, brincadeira, adoro os paulistas, mas o desconhecimento é flagrante, é enorme, né? Mas isso é uma coisa que é natural. O Brasil não conhece o Brasil, a gente já sabe. Isso que eu queria voltar também não se conhece o Nordeste, também não se conhece. E na própria região existe esse desconhecimento, como a gente comentou, você mesmo comentou no início do programa. 2 cidades maiores do Acre são Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Rio Branco não mostra Cruzeiro do Sul na televisão. Cruzeiro do Sul não mostra Rio Branco, a não ser, no caso, uma única emissora no Acre que tem essa rede estadual é a TV Aldeia. Mas todas duas, tanto a televisão em Cruzeiro do Sul como a televisão em Rio Branco, mostram o Central Park. A gente sabe como é que os bandidos americanos falam e os mocinhos também. A gente sabe como é que é o ônibus, o táxi amarelo lá de Nova York, entendeu? Mas a gente não sabe como é que é o da outra cidade ali, do Amazonas, coisa. O desconhecimento é tão grande que uma vez o governador Jorge Viana, conversando com um ministro de Estado, cujo nome ele não revela de jeito nenhum, convidou o ministro a visitar o Acre e o ministro disse... pode ser, no mês que vem eu vou estar ali em Belém, entendeu? Então eu posso... Quantos quilômetros é de uma ponta do Brasil a outra, entendeu? É uma distância enorme. Então o desconhecimento é de todas as camadas da população. Agora, é claro que é mais grave esse desconhecimento por parte de quem detém algum tipo de poder.
porque pode causar com esse desconhecimento uma exclusão muito maior do que o cidadão comum que apenas, que também é vítima. Né? Agora, tratando particularmente de mídia, né, nós da Amazônia, eu digo porque eu morei lá em Rondônia durante 7 anos, né, então também, como a deputada falou, trago essa minha experiência, né, de ouvinte, espectadora. A gente acaba seguindo o mesmo modelo, né? Não há uma valorização regional da nossa própria cultura, que é muito diversa, né? E a gente também não assiste na Amazônia nada que diga respeito a outros estados. Você fica preso àquilo que o Toinho falou, que é o jornal da sua cidade, o jornal do seu estado, e não sabe nada que acontece nem no vizinho. Já que ele está contando caso, eu vou contar que esses dias estava assistindo um programa de perguntas e a pessoa lá estava sabendo responder tudo, veio respondendo, de repente perguntaram para ele, qual é a capital do estado de Roraima? E ele não sabia responder. Quer dizer, ele falou sobre alfabeto grego, capitais da Europa, mas ele não sabe dizer qual é a capital de Roraima, inclusive porque existe uma grande confusão, existem até comunidades no Orkut, mais de uma que se chama Roraima, não é Rondônia. Muito bem. Depois você conta qual é a capital. Tá bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que hoje discute a Amazônia na televisão brasileira. Voltamos já. A partir do dia 29 de agosto, a TV Câmara deixa de ser canal 39.2 e passa a ser canal 6.2. Essa mudança acontece em todas as TVs legislativas por determinação do Ministério das Comunicações. Então você não esquece, fica ligado, a partir do dia 29 de agosto, a TV Câmara passa a ser canal 6.2. Voltamos a apresentar o Ver TV, que hoje discute a presença da Amazônia na televisão. E nós vamos ouvir o depoimento do jornalista e apresentador do Repórter Brasil, da TV Brasil, Luiz Lobo, que trabalhou durante muito tempo na Amazônia, morou junto com os Yanomamis, na fronteira com a Bolívia, e já produziu alguns documentários da região para fora do país. Vamos ouvir as impressões e as opiniões dele sobre essa presença da televisão e do trabalho de documentar e registrar a vida na região amazônica pela TV. A complexidade da produção, da abordagem, da cobertura na Amazônia, ela é também logística. Porque para chegar a regiões remotas onde culturas tradicionais ainda vivem, ou mesmo a comunidades ribeirinhas, o produtor, a equipe de televisão tem que enfrentar o mesmo que eles enfrentam para chegar a alguns serviços como saúde, educação, e às vezes nem chegam até eles, né? Rios que em épocas diferentes oferecem desafios e obstáculos diferentes, né? Dependendo da região, se for água barrenta e não água preta, que você não encontra muito mosquito, porque ele não se reproduz, mas se for em regiões, por exemplo, do rio Solimões e outros rios, como Purus e rios de água barrenta, onde tem muito mosquito, tem piranha, tem jacaré, né? Tem outras adversidades naturais também, às vezes para você chegar a esse lugar, isso aí requer um investimento bem maior que as produções não estão interessadas em fazer. A produção estrangeira sim, porque tem capital, né? Tem essa abrangência, tem recurso, orçamento. A brasileira não. Então é muito mais fácil mostrar o cotidiano mais próximo das cidades e esporadicamente, né, um ritual indígena, uma festa indígena, alguma coisa assim, que na maioria das vezes está sendo até trazido já para a cidade como mostra do que realmente vivenciando esse tipo de tradição em lugares remotos. Então a complexidade está no tamanho da região e nas diferentes culturas e tradições e realidades que vive hoje o povo amazônida, está na logística para poder chegar a certos tipos de conteúdo e, obviamente, no interesse do próprio telespectador, né? Existem coberturas já feitas por emissoras até da região amazônica, principalmente na região de Manaus, o Amazonsat, que faz um bom trabalho ainda de lidar, mas ainda é uma visão meio de fora, meio estrangeira, né, daquilo que se passa dentro da floresta. E uma Amazônia que o próprio brasileiro fora da região e os estrangeiros não conhecem, que é aquela que já evoluiu para as grandes cidades, com problemas enormes de grande cidade, né, e que fazem parte da economia não só brasileira, como mundial também.
Esse finzinho do depoimento do Lobo, eu concordo, claro, com todas as dificuldades, mas nas cidades não há essas dificuldades. E eu nunca vi Porto Velho, que você se referiu há pouco. Porto Velho, mesmo Rio Branco, aquela zona que eu me referi, recuperada de Rio Branco. Capital de Roraima é Boa Vista. Não, Roraima é Boa Vista. Você já viu Boa Vista? Não, nem Boa Vista, nem as outras capitais do norte, né? Da região amazônica. É interessante a gente acompanhar também isso, né? A gente sabe todo dia quantas pessoas... Macapá, no Amapá. Quantas pessoas foram atingidas por bala perdida e tal no Rio de Janeiro. Nós vivemos, por exemplo, no Pará, uma situação super grave, de uma grande violência, outro tipo de violência, mas tão intensa quanto, tão preocupante quanto, e a não ser quando se colocam 1000 pessoas lá, a mídia nunca está presente, né? Nem mesmo dentro das grandes cidades, para fazer aquela cobertura corriqueira. Nós não sabemos nada do que acontece nas capitais da Amazônia, não acompanhamos isso e não temos nenhuma noção do que acontece na realidade pessoal de cada estado. Uhum. Eu só queria fazer um depoimento, que eu acho que ele levantou uma questão interessante ali, destacando o trabalho que desenvolve o AmazonSat. O AmazonSat é um canal de televisão que não é aberto, e de um grupo empresarial lá do estado do Amazonas, um grupo forte. O AmazonSat, ele, do que eu vejo sobre a região, ele cumpre um papel extremamente importante e tem programas de extrema qualidade. Uhum. Ele mostra como que se dá a atividade pecuária na região, como que alguns exemplos de projetos de preservação e de desenvolvimento sustentável, seja no Acre, no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, são desenvolvidos. Ou seja, aqui mesmo nós conseguimos uma parceria da Câmara de Deputados com o AmazonSat, todas as reuniões da Comissão da Amazônia, eles transmitem ao vivo. Uhum. Ou seja, criando uma cultura, não é? Eu acho que esse é um exemplo pequeno, porque nem todos pegam o AmazonSat. É só por cabo, é isso? É por cabo, não, parabólica. Algum cabo, mas no geral parabólica. E aí eu quero entrar num outro aspecto também, que eu vi num desses vídeos que nós aqui assistimos, falando, olha, nem o fuso horário é respeitado. É isso? Na realidade, veja, o Estatuto da Criança e Adolescente é que exige e exigiu, né, desde que a lei foi aprovada, que houvesse uma classificação de conteúdo, para você não expor crianças, jovens, a programações inadequadas. Eu defendo isso. E a Constituição? Né, e a Constituição, e depois o Estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só recentemente esse item da lei foi regulamentado. E previsto a classificação, hoje todos nós reparamos, no início de cada programação vem lá, 14 anos, ou livre, verde, não é? Enfim. E aí veio o problema da Amazônia. O prazo era dia 9 de janeiro para a Amazônia se adaptar. E se adaptar de que forma? Nós teríamos que ver a programação gravada. Veja, programação gravada. Aí você imagina, você vai voltar a 1 década e meia atrás. Não, mas são só os programas... Não, mas que isso? Você os jornalísticos não. Não, mas aí você desmonta toda uma cadeia. Não tem como. A partir das 6 da tarde, você teria que desmontar toda a programação e colocar aí você, então aí, claro, aí vem o futebol. Esse você pode ver ao vivo, mas é a novela, vai entrar que horas? Então ele desmonta às 9 horas no horário não tem como, não tem como. Então o que nós fizemos? De lá ela entra às 7 horas. Então o que nós fizemos? Nós fizemos, agora, juntamos vários parlamentares, os sindicatos dos meios de comunicações, e fizemos várias reuniões no Ministério, eu participei de todas, no Ministério da Justiça, reuniões, audiência pública aqui através da Comissão da Amazônia, buscando uma solução que ainda não foi encontrada, definitiva. Infelizmente, a solução que está sendo majoritariamente apoiada é de que a Amazônia mude o seu fuso horário. Olha, o que nós conseguimos? O que nós conseguimos temporariamente? Temporariamente, com que o governo prorrogou por mais 3 meses o cumprimento daquele artigo que exige que a programação seja passada no devido horário lá. Então está prorrogado por mais 3 meses, o grupo de trabalho continua atuando, inclusive desenvolvendo pesquisas, que é importante. Porque às vezes não adianta você dizer que você querer tapar o sol, como diz o linguajar popular, o sol com a peneira. Porque na realidade o que você vai fazer é limitar a programação daquele que vive na cidade. Porque quem vive no interior, nas comunidades, esse tem parabólica.
Não há uma comunidade que não tenha parabólica e todos assistem. E aí não tem controle nenhum. A programação entra direto. Então, quer dizer, aquele não precisa de proteção. Então não adianta você achar que decisões superficiais vão resolver o problema, que não vão. É muito maior o problema. Então, lá no meu estado, em todos, imagino que no Acre, em Roraima, todos os estados estavam passando o seguinte, chamando a atenção de uma forma diferenciada. Né? Não só com o vídeo, mas o áudio também, dizendo, olha, chamando a atenção que o fuso horário é diferenciado e que a decisão cabe aos pais. Esse é um problema também não permanente, temporário, porque com o advento da TV digital, você vai ter um dispositivo, o pai, a família, terá um dispositivo para bloquear qualquer tipo de programação. Tanto que a programação de TV a cabo não está sujeita a essa normatização, porque o pai tem, a família tem mecanismos de bloqueio de determinada programação, né? Mas o que nós não podemos fazer é, em nome disso, você voltar ao que era décadas atrás. Você não vai poder ter nada ao vivo mais, tudo gravado. E aqueles programas de auditório que tem, e o povo gosta disso, não adianta, sorteia uma coisa e entra na pergunta, você não vai poder entrar, porque você está de fora, não é? Então nós temos que encontrar mecanismos. Na Amazônia é tudo muito difícil. O Acre é um estado pequenininho, mas o Acre é ligado ao Brasil por estrada. E não adianta, porque a nossa cultura é a cultura da rodovia. Não é a cultura da hidrovia, não, nós temos rios, não temos hidrovias, que é muito diferente o rio da hidrovia, né? Então nós não temos a cultura da ferrovia e tudo mais. Mas o Acre é ligado às outras regiões do Brasil. Nós no Amazonas não somos... o ano todo, né? Pois é, quase, né? Nós no Amazonas somos completamente isolados. Nós somos isolados. Não há como você chegar de carro até o sul, a região centro-oeste do país, não há. E isso é complicado para uma nação. É muito complicado. Então também você... A ligação acaba sendo feita pela TV. Pela TV. E aqueles que têm um poder aquisitivo maior, eles vão para o Caribe, eles vão para a Venezuela, eles vão para a América do Norte e não passam as suas férias lá no Nordeste brasileiro, né? Então nós temos que buscar soluções que ao mesmo tempo preserve o meio ambiente, mas que garanta essa integração. Eu acho que esse é o grande desafio, porque em relação à Amazônia você tem duas visões. Aquela que diz assim, meio ambiente isso é bobagem. Eles já destruíram tudo e agora não quer que a gente destrua nada. Então vamos embora cortar lenha, vamos derrubar as árvores, vamos exportar a madeira, nem que seja em tora. Porque processo produtivo não há nenhum, muito menos lá na nossa região. Mas tem também o outro lado da moeda que diz o seguinte, a Amazônia não pode ser mexida, não pode ser tocada. Para quê? Desconhecendo que lá moram mais de 20 milhões de pessoas que precisam ter qualidade de vida garantida, né? E aqui no meio estamos nós, achando que é possível, sim, você trabalhar o desenvolvimento de forma sustentável. Esse é o grande desafio do estado do Acre, esse é o grande desafio do estado do Amazonas, e esse tem que ser o grande desafio do Brasil. A Beth falava sobre a energia. A maior capacidade, a grande capacidade de geração de energia do Brasil está na Amazônia. De energia hidrelétrica, 70% da capacidade de geração. Então somos nós que vamos produzir para o Brasil inteiro. E como fazer isso? Temos que estudar de tal forma que você garanta a preservação dessa, que é uma riqueza nossa e por nós todos. Mas esse debate devia estar sendo feito no Brasil todo, né? E visto, e sendo divulgado pela mídia. E não está, porque aquilo que a gente diz é quando a desgraça que é vista pela televisão, ou o folclore. Agora, aquilo que interessa para a população brasileira ficar convencida do que é melhor para ela, do que é melhor para a Amazônia, muito pouco. Beth, no começo do programa a gente falou da presença do rádio, importante, né? A televisão não consegue ocupar esse espaço, não consegue chegar perto do que faz o rádio? Como é que você sente isso? Você que fala todo dia para a Amazônia. E também, não é que só fala todo dia, você ouve, né? Porque as pessoas escrevem para você, as pessoas ligam. Ainda há o serviço, né? O rádio ainda presta o serviço de correio na Amazônia. Olha, vou chegar lá amanhã, o médico faltou e tal, o barco, né? Um país, a gente fala internet, está tudo em São Paulo, no Brasil, ainda se usa o rádio como a única forma de comunicação entre pessoas. O pessoal que trabalha na Amazônia, né, diz que não existe uma pessoa que tenha entrado no coração da Amazônia que não conheça a nossa Rádio Nacional da Amazônia, que é um elemento vital. A TV, por mais que ela venha chegando e vem chegando pela parabólica, ela não tem como ocupar esse espaço, nem na prestação de serviço, nem no quesito companhia. Porque esse homem, esse ribeirinho, ele é agricultor, ele está pescando, ele está na lida do dia a dia. Quem vai poder fazer essa companhia para ele é o rádio.
Na questão da prestação de serviço, ela é definitiva, vital, e a gente ainda se assusta. Esses dias eu recebi uma carta em que a moça me dizia assim, olha, Beth, eu demorei para te escrever, porque a fazenda onde eu moro é a 250 quilômetros da cidade. Né? Então você imagina a sensação de isolamento também que tem essa pessoa que lá vive. Então o contato dela com o mundo, a informação, a absorção que ela vai ter do que está acontecendo para fora dos seus limites e também do que é a Amazônia, onde ela está inserida, vai vir através do rádio muito mais. O rádio é um veículo que realmente presta um serviço e para a nossa região ele é indispensável. Olha, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria um minutinho de vocês para concluir, um pouco sintetizando e mostrando as expectativas de vocês em uma cobertura mais equilibrada, vamos assim dizer, da Amazônia para o Brasil. Para a gente fechar o programa, Antônio. Eu acho que o importante não é apenas que a televisão brasileira fale melhor sobre a Amazônia. É importante que a televisão brasileira deixe a Amazônia falar, sabe? Abra seus microfones, suas câmeras para que o Amazônia ainda possa falar. As pessoas que estão produzindo cultura lá possam se expressar, possam fazer com que o Brasil conheça. Nós conhecemos a riquíssima cultura, a riquíssima contribuição que o Nordeste deu à cultura brasileira. A riquíssima contribuição que a experiência existencial que o ser humano faz hoje na floresta amazônica deve também ser conhecida de todo mundo. E para isso a televisão brasileira tem que abrir-se. Abrir, por exemplo, para os escritores amazonenses? Nossa, como nós temos nordestinos, temos sulistas, mas temos muitos nortistas também, não é? E eu, como venho lá do Amazonas, acho que um dos maiores poetas que o Brasil tem vivo é Tiago de Mello, e que faz sucesso no mundo inteiro, não só pelas poesias universais, mas pela Amazônia, que ele canta tão bem. E até hoje vive lá, no município chamado Barreirinha, lá no interior. A gente precisava ver ele mais no Brasil. Pois é, e cadê mesmo os programas mostrando? Você veja, ele rodou o mundo inteiro, roda o mundo inteiro, mas vive lá. É um município muito próximo de Parintins, que é uma cidade muito conhecida pela festa do Boi Bumbá. Né? Barreirinha é uma cidade bem menor que Parintins, e o Tiago de Mello vive numa belíssima casa. Mas temos tantos outros artistas, Márcio Souza, que também escreveu um livro, Médio Maria, que foi base para um... Milton Ratum agora, com sucesso. Ratum, nossa, ganhando prêmios de literatura. Não é um sucesso vê-los mais. Na Europa, exatamente. E músicos, ver na televisão. Artistas plásticos, sabe? A Amazônia tem uma música fantástica, poderosíssima, no Pará, sabe? Folclore maravilhoso. Você vê o Carnaval do Rio de Janeiro, é muito falado, mas o boi de Parintins é uma coisa maravilhosa. Nossa Senhora, é um carnaval... A gente até vê na TV por assinatura, mas na TV aberta é mais difícil. Uma matériazinha assim de 30 segundos, nos canais abertos. No ano passado, a Bienal de São Paulo, a Bienal de Artes de São Paulo, fez uma homenagem especial a um seringueiro que tornou-se pintor e músico, chamado Hélio Melo. Foi um elemento central de exposição. Mandou artistas da Europa, de vários países, para o Acre, para passarem meses lá para fazerem trabalhos e exporem na Bienal em São Paulo. Esse tipo de iniciativa fica restrito a um público mais intelectualizado. Deveria ser mostrado pela televisão. Para concluir, Beth. Bom, você que é a madrinha desse programa, né? Eu acho que a gente precisa ser mais partícipe, né? Isso que o Toninho falou que é muito importante, mais Amazônia na TV. O Brasil vendo mais a Amazônia, participando desse cotidiano, a gente sendo inserido. Não é possível que a gente vá viver eternamente subordinado a essa cultura de uma parte do país, assistindo coisas que acontecem numa realidade totalmente fora, longínqua, enquanto nós temos todo um cotidiano e toda essa riqueza sobre a qual falamos sendo absolutamente desconhecido, mantido pelo desconhecimento da própria mídia, dizendo que o desconhecimento leva à falta de envolvimento, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, e talvez por isso, quando as pessoas de fora da Amazônia pensam na Amazônia, pensam que não tem gente lá. Falam só das arvorezinhas, que são muito queridas, assim como os animais, mas não esquecendo das pessoas e comunidades que lá vivem. Muito obrigado, Beth, muito obrigado, Toninho, muito obrigado, deputada Vanessa. Eu quero agradecer também aos telespectadores e lembrar que eles podem também participar
participar do programa enviando sugestões, críticas e comentários para o site www.tvbrasil.org.br. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá! Lembra que eu te falei como acessar a TV Câmara? Pois hoje eu vou trazer uma novidade para você. É que o nosso canal vai mudar. A partir do dia 29 de agosto, nós estaremos no 6.2. Talvez seja preciso você reconfigurar a sua TV na busca de canais para poder nos achar. Então lembra do processo de entrar nas configurações, busca de canal, até que a TV Câmara esteja disponível para você. Ou digita no controle 6.2. Só não deixa de acompanhar nossa programação, tá? Agora no 6.2.